respeito é algo fundamental que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Portanto, hoje eu te trago 5 dicas e várias ideias que vão te ajudar nessa tarefa aí na sua casa. Olá, queridas mamães! Sejam bem-vindas ao canal que fala sobre maternidade cristã. Eu sou Rúbia Mello e, assim como você, também sou mãe. E por trabalhar com o Ministério Infantil há alguns anos, resolvi fazer esse canal para te trazer dicas e ideias para você trabalhar o ensinamento cristão com seus filhos aí na sua casa. E hoje eu vim falar sobre respeito, esse valor aí tão importante que está tão em falta nos nossos dias. Ensinar sobre respeito para os nossos filhos é algo importante que deve ser feito durante toda a infância e aí até na adolescência, porque não é algo fácil de ensinar e que também não vai ser ensinado assim de um dia para o outro, né? Então nós, como cristãos, podemos nos basear esse ensinamento lá em Mateus capítulo 22, do 37 ao 39, onde Jesus deixa 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, você usando isso para o seu filho, você vai estar ensinando para ele que se ele não gosta de ser desrespeitado, então ele não deve também desrespeitar o próximo. Só que também não vai ser só você falando isso uma única vez, simplesmente pronto, seu filho vai ser uma pessoa que vai respeitar a todos. Não. Infelizmente, isso é um trabalho árduo que a gente vai fazer aí no longo do nosso dia a dia. E para ensinar isso, eu trouxe então 5 dicas e algumas ideias para te ajudar nessa tarefa. O importante é que, em primeiro lugar, é que a gente entenda que respeito, ele engloba mais do que simplesmente o falar. A gente respeita o próximo com a comunicação e com o agir. Quando a gente fala algo que desrespeita o outro ou quando a nossa ação está desrespeitando a outra pessoa ou tirando o direito dela. Por exemplo, o desrespeitar com falar é simples, né? É o jeito que a gente fala e o jeito como a gente fala também, porque às vezes não é a palavra diretamente, mas o tom de voz que a gente usa às vezes desrespeita o próximo. E também quando a gente age, por exemplo, uma pessoa aí que ela fura a fila, um exemplo bem simples, ela furou uma fila, ela está querendo o benefício dela e ela está desrespeitando aquelas pessoas que estão lá na fila esperando igual todo mundo. Então isso é uma coisa que a gente tem que entender bem para poder passar sobre respeito para os nossos filhos. Então as dicas de hoje são: a primeira, o seu comportamento. Essa é a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção no nosso dia a dia. Não adianta a gente ensinar sobre respeito, exigir respeito dos nossos filhos, quando nós mesmos não somos pessoas que respeitam. Então, mesmo que você respeite os outros, se policie no seu dia a dia, né? Que às vezes a gente pode aí vacilar. Então preste atenção no modo como você conversa com as pessoas, preste atenção no modo como você age no trânsito, no comércio, com colegas, com parentes, né? Então vamos ensinar sobre o respeito através do nosso comportamento. Segunda dica, você respeita o seu filho? Preste atenção como se você respeita o seu filho. Infelizmente, nós pais, a gente tem uma linha meio tênue aí entre autoridade e respeito. E muitas vezes a gente falta com esse respeito com os nossos filhos, achando que é porque a gente tem autoridade. A gente tem que prestar atenção. Isso foi uma coisa que eu aprendi há alguns meses e quando eu ouvi, eu até fiquei meio chocada, eu falei, nossa, verdade. Comecei a prestar atenção nas minhas atitudes. Por exemplo, você está irritado com alguma coisa que te aconteceu. E aí vem o seu filho, sua filha falar com você, outra coisa nada a ver, e você desconta a sua raiva nele, né? Você vai lá e briga,
fala alguma coisa e aí a criança entristece a criança. E você desrespeitou ela sem motivo algum. Era algo que você tinha no seu particular, às vezes nervoso com outra situação, e você descarregou. Você gosta que alguém faça isso com você? Você gosta, por exemplo, no seu trabalho, quando o seu chefe desconta algo em você que você não tem nem culpa? Então, por que você vai fazer isso com o seu filho? Outra situação que a gente faz, né? Você tá lá, tipo, vamos dizer assim, você se perdeu nas suas tarefas, descontrolou aí com o tempo e você tinha uma consulta, ou até mesmo você esqueceu que tinha aquela consulta. Quando você se atenta, tá faltando 1 hora para vocês se arrumarem, almoçar e tá na consulta. E aí você sai igual uma louca, desesperada pela casa, e aí a criança tá lá brincando ou tá assistindo um programa e você já tira os brinquedos, desliga a televisão, já chama a criança, vamos se trocar, vamos, a gente tá atrasado. E aquele reboliço todo. Quem nunca fez isso, né? E aí a criança começa a chorar, começa a fazer birra e você fica mais nervosa ainda e você grita mais e aquela tormenta, você chega no médico desesperado, né? Esbaforido, nervosa por uma situação que você mesma criou. Então, tente controlar o seu tempo, administrar melhor o seu tempo para não afetar assim a criança. Se caso você esquecer e você precisar repentinamente tirar a criança da tarefa que ela está fazendo, pelo menos faça isso de um modo mais respeitoso. A criança, por exemplo, está lá assistindo um programa de televisão e aí vocês têm que mudar, fazer alguma coisa. Então para, respira, pensa o que você tem que fazer primeiro. Eu tenho que arrumar a roupa da criança. Então já chega na criança e fala, olha, a gente tem uma consulta e é daqui a pouco. A mamãe se esqueceu, a gente se atrasou. Então, só mais esse programa, só mais uns minutinhos, a gente tem que desligar a televisão e se trocar. Ou se estiver brincando, meu bem, mais 2 minutinhos para brincar porque a gente precisa se arrumar. Conversa com a criança, explica, fala para ela o que elas vão precisar fazer. Não tira ela repentinamente daquela tarefa. Então, essas são situações que a gente desrespeita a criança. Então, começa a prestar atenção, né? Não faça com a criança aquilo que você não gostaria que fizesse com você, ou algo que você provavelmente nem faria com um adulto. Não é porque é criança que a gente tem que agir dessa maneira, não é mesmo? O terceiro item é o seguinte: prestar atenção nas pequenas atitudes. Aí sim, eu já estou falando da criança com você. As crianças, elas às vezes têm atitudes desrespeitosas conosco, né? Vamos lá, contando desde bebezinho. A criança é pequenininha, sabe nem falar ainda, mas quando ela fica nervosa, aí já quer bater, vai lá dar um tapa no nosso rosto, faz alguma atitude assim. Você já deve corrigir sim. Mas é tão pequenininho. É pequenininho, mas já entende. Então já corrija a criança. Já segura na mãozinha e fala, não pode. Fala com firmeza, não pode bater na mamãe e no papai. Isso é feio. Então aí você já usa sim da sua autoridade para impor o respeito. A criança é um pouquinho maior, às vezes vai lá, sua boba, seu feio, sua chata. Também já corrige. Já fala ali mais firme com a criança, mostra para ela que aquilo é errado, que aquilo é falta de respeito, que não pode falar assim com o papai, com a mamãe, nem com ninguém. Se você ver ela falando assim com outra criança, com outra pessoa, ou até com outra criança também, né? A criança é maior, aí já fica aquele negócio assim, não enche o saco, já vou fazer. Quando ela já tiver uma atitude que mesmo que a palavra que ela esteja falando não seja ofensiva, mas o tom que ela está usando está sendo ofensivo, desrespeitoso com você, corrija. E quando eu falo esse negócio de corrigir, é corrigir sempre, gente. A criança fez a atitude, você já corrige na mesma hora. Se vocês estiverem em público, em outro local, pega a criança, chama num canto e conversa, e impõe a sua autoridade, mostra que aquilo é falta de respeito. Não faça isso de vez em quando, uma vez você faz, outra não faz, porque aí a criança não vai levar você a sério. Você vai ter que fazer isso todas as vezes que ela agir com a falta de respeito. A quarta dica é: preste atenção no que a criança assiste.
Muitas vezes as crianças, né, ficam lá assistindo e você precisa saber o que a criança está assistindo, seja no YouTube, no Netflix, no programa de TV. Preste atenção no que eles estão assistindo. Nem tudo que está lá disponível para eles, mesmo que caracterize ali que é para a idade deles, está ensinando algo favorável. Muitas vezes os pais prestam atenção apenas no palavreado. Ah, não está falando nenhum palavrão, então está tudo bem. Mas às vezes está ensinando coisas erradas. Às vezes tem desenhos que está ensinando o outro a se dar bem. Né? Daquele jeitinho, se dar bem em cima do outro, a trapacear. Então, preste atenção no que a criança está assistindo para que não esteja ensinando algo que esteja conflitando com aquilo que você assiste. Quer dizer que você vai ter que sentar todas as vezes com a criança e assistir tudo? Não, mas você pode conhecer todos aqueles programas que eles gostam de assistir. E aí você assiste 1, 2 episódios com eles, 3, vê o que aquele programa ensina, né, no seu geral. E aí se você vê que é alguma coisa que está ensinando coisas erradas, você vai falar para a criança não assistir mais, mas vai falar simplesmente isso, não quero você assistindo e ponto final. Não vai adiantar, você vai instigar mais ainda a criança para querer assistir. Você vai explicar para ela por que você não quer que ela assista. Isso daí está ensinando a fazer isso, isso é errado. Isso é o que a mamãe te ensina? Não é. Isso é o que a palavra de Deus ensina? Não é. Então você vai explicar para a criança o porquê que você não quer que ela assista, né? Então ela vai entender e provavelmente vai ser mais fácil de ela aceitar e não assistir mais. E a quinta dica é a amizade. Prestar bastante atenção nas amizades que os filhos têm. Eu sei que dependendo da idade que a criança tem, é mais difícil de a gente saber todas as amizades que eles têm na escola. Então, seus filhos são pequenos, vai ficar mais fácil de você prestar atenção nas amizades que eles têm, porque às vezes a criança, mesmo que pequena, já tem atitudes, né, desagradáveis, porque os pais às vezes agem assim daquela maneira ou não ensinam da maneira correta. Então presta atenção nas amizades e o principal, seja você amigo do seu filho, da sua filha, plante isso desde quando eles são pequenininhos, seja aberto para ouvir o que eles falam, as experiências deles. Se a gente não dá ouvido, acha que não é importante, quando eles vêm contar alguma coisa que para eles é importante, com o passar do tempo eles vão parar de contar para você, porque eles vão ver que você não se interessa pelo que eles falam. E até mesmo quando eles exporem alguma coisa que eles fazem de errado, quando eles são pequenininhos, principalmente, é muito mais fácil de eles chegarem e falar alguma coisa que eles fizeram de errado. E aí que está a essência da coisa. Quando o seu filho, principalmente quando ele é pequeno, e ele vem contar alguma coisa que ele fez de errado, né? Eles são mais inocentes, eles vêm contar pra gente que eles fez de errado, não saia repreendendo ele. Ouça o que ele tem a falar e ensine para ele que aquilo é errado, né? Faz ele refletir. Você fez isso, por exemplo, contou que bateu num amiguinho. Você bateu no seu amiguinho e você acha que é certo você bater no seu amiguinho? Ele vai falar que não, né? Você gosta quando alguém bate em você? Não. Então não bate no amiguinho. Mas ele fez isso, fez aquilo. Então quando ele fizer alguma coisa errada, você fala para ele que você não quer que ele faça aquilo. E se ainda assim ele continuar fazendo, você vai lá e chama um adulto, chama a professora, chama a mamãe, chama quem for um adulto responsável ali e conta. Mas não faça isso com o amiguinho. Então você vai o quê? Dialogando, não saia repreendendo, ensine e seja aberta para ouvir as experiências. Isso vai fazer com que vocês construam uma amizade e no futuro você pode ter certeza que eles vão continuar trazendo as experiências deles para vocês e vai fazer com que o que você fala, a sua amizade, seja tão importante quanto as amizades que eles têm aí fora. Então essas são as 5 dicas para o dia a dia. Porém, eu também tenho algumas ideias para passar para vocês, que são as seguintes. A gente, além de ensinar sobre respeito aí no dia a dia, com acontecimentos, né, que ocorrem aí do nosso dia a dia, a gente também pode abordar o assunto sobre respeito
de outras maneiras. Por exemplo, você pode apresentar através de músicas que falam sobre o respeito, você pode trazer através de desenhos, você pode apresentar livros. Então, eu trouxe algumas dessas ideias, mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou deixar o link de vídeos que vocês podem ver e apresentar para os seus filhos com músicas, desenhos e alguns links de livros que vocês podem adquirir, tudo na descrição. Você pode também fazer isso através de brincadeiras, mas isso daí vai ser para um próximo vídeo e eu gostaria de saber se vocês querem que eu traga um vídeo sobre brincadeiras que falem, que ensinem sobre respeito. E aí então você deixa no comentário que você quer um vídeo sobre esse assunto. Então, se você gostou desse conteúdo, saiba que esse é o segundo vídeo de uma playlist chamada Ensinando Valores. O primeiro vídeo é sobre gratidão. Eu vou deixar aqui no card aqui em cima, caso você queira ver. E se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, que eu sempre vou estar trazendo mais coisas sobre ensinamento com as crianças. Eu deixo um grande beijo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!